para ser vice-prefeito. Jamais me aceitaram como prefeito. Ou seja, em outras palavras, eu sirvo para servir a essas pessoas. Mas, se tivesse um candidato, dentre eles, que tivesse mais serviço prestado do que eu, e mais popularidade do que eu, teria cedido. Não teria problema nenhum, não. Não chegou um momento em que essa unidade não dependeu exclusivamente do senhor e do Sebastião Dias? E o que é que faltou para esse entendimento entre essas duas figuras políticas? É o que muito se pergunta. Veja bem. A nossa leitura da situação é que nós temos informações de que tem muita gente por trás da candidatura do Sebastião, impedindo que ele se posicione. E muita gente acredita, inclusive, que essa saída do Sebastião com a saída da GND da Câmara foi uma jogada estratégica para eleger uma nova vereadora que está aí. Com essa saída do Sebastião e a saída da GND, essa candidata a vereadora não teria condições de chegar à eleição. Com a saída dos dois, abriu-se a vacância para que essa pessoa pudesse ter uma eleição, vamos dizer assim, até certo ponto garantida. Então, assim, segundo as informações, as pessoas, como na eleição de 2008, essas pessoas que manipulam as pessoas dentro da oposição estão preocupadas no momento com a eleição proporcional. A eleição majoritária, como na eleição de 2008, não tinha tanta importância para essas pessoas. Então, quando você pergunta a mim se dependeu só de nós dois, dependeu só de nós dois. Mas o Sebastião, em contato comigo, fez uma série de ofertas da prefeitura, para me dar uma série de ofertas da prefeitura. E eu disse a ele, estou dizendo aqui, novamente, que quem acredita em determinados políticos é ele. Por ele ter acreditado em determinados políticos, na nossa visão é que ele foi humilhado dentro da Câmara de Vereadores quando tomaram a presidência da Câmara dele lá. E ele hoje está junto com essas pessoas. As pessoas que o humilharam, e tiraram ele lá da Câmara de Vereadores, da presidência da Câmara de Vereadores, e que ele dizia para mim, com seus familiares, que eu era o candidato a prefeito. O Sebastião dizia, com seus familiares, que eu era o candidato a prefeito de Itabira. Por uma série de condições, por uma série de qualidades que eu tinha, mas a condição que ele me apoiaria, que a família dele me apoiaria, era se eu não me juntasse aos que tinham humilhado ele dentro da Câmara de Vereadores. E hoje estão todos juntos lá. Então é muito difícil para mim me submeter a esse tipo de pessoa. O senhor montou a chapa com o candidato Jussiano, como candidato a vice. Isso. E tem hoje 5 candidatos a vereador na sua coligação. Como é que foi a montagem da chapa e a composição dessa chapa proporcional? Bem, como eu sou um homem de grupo também, eu não sou um homem de grupo para me submeter a caprichos pessoais de ninguém. Mas o Paulo Manu deve estar ouvindo a entrevista e me pediu exaustivamente para que eu tivesse paciência, que ele iria conseguir fazer a união. Que eu tivesse paciência, que eu suportasse as críticas e nós fomos tolerantes ao máximo. Mas queria haver a união, iria haver a grande união, que eu ficasse, não me pronunciasse, ficasse reservadamente, e nós esperamos por isso. Mas não houve a tão sonhada união. E aí o doutor Jussiano, que é um rapaz extremamente conceituado, não só como cidadão, mas como profissional que topou o desafio, e nós estamos aí com uma chapa que deveria ser muito maior. Nós pecamos, inclusive, Nil, e todo o público ouvinte, nós pecamos na questão da composição, inclusive da proporcional, que nós vamos estudar melhor isso. Mas a chapa está muito bem, graças a Deus. Estou muito felizes com essa chapa, e eu quero repetir aqui o que eu disse anteriormente. Fui convidado insistentemente para ser o vice Sebastião Dias, mas com a condição de que não aceitariam de forma alguma Sebastião como meu vice. Isso aí nem se falava, nem se discutia, tá certo? Então veja bem, então nós, quando eu digo nós, eu digo o empresário Arimateia, o Ricardo Ferreira, o Ricardo de Gesso, o empresário Ricardo de Gesso, o próprio Paulo Manu, sempre disse a mim para não abrir, sempre disseram para não abrir, porque eles consideram que eu sou o melhor candidato no momento em Itabira. O melhor quadro político, segundo eles, sou eu. Mas a informação não era de que o Arimateia só apoiaria um ou outro, só apoiaria a chapa unida? Ele está com o senhor? Está comigo, fechadíssimo comigo. Ligou anteontem para mim, conversamos um longo papo, vai nos ajudar muito mais além do que está ajudando, tá certo? O Ricardo teve este final de semana comigo, vai nos mandar, para você ter uma ideia, vai nos mandar um carro essa semana para a nossa campanha,
tá certo? E a grande maioria da opinião pública. Agora, Nil, eu queria aproveitar aqui para... Eu tive que passar em 2 residências, Nil, antes de vir para cá, porque, lamentavelmente, fizeram todo tipo de terror, todo tipo de pressão psicológica para nós desistirmos da candidatura. Tentaram cooptar nossos vereadores, bravos vereadores, que não cederam a essa cooptação. Né? E agora eu queria aproveitar a grande audiência do seu programa, fazer o esclarecimento da população de Itabira, vamos dizer assim, da baixaria que começou a campanha, tudo às escondidas, tudo na moita, né? Espalhando com medo da derrota, que está clara a derrota desse grupo que está aí. Evidentemente que vai ser derrotado, não tem para onde correr. Não é? A derrota está clara, está estampada nas ruas, no semblante das pessoas, a preocupação. E agora espalharam esse pessoal desesperado, né, com desespero pela derrota que se avizinha, espalharam que eu estaria pedindo voto para o prefeito Itabira. Isso é uma maldade sem precedentes, tá certo? Eu não tenho pessoalmente nada contra o prefeito Itabira, mas me dou o direito de não trabalhar com ele, de nem conversar com ele. E jamais, nesses tempos atuais, jamais votaria no prefeito ou pediria voto para ele. Então eu quero aqui esclarecer a população de Itabira, a população das cidades vizinhas, que isso não é a postura do homem que sou eu, tá certo? E isso fizeram na campanha de 2008. Membros desse grupo que se diz oposição aí, membros desse grupo fizeram isso. Pediram voto para o atual prefeito. Eles sabem de que eu estou falando. A candidatura alternativa de Itabira de 2008 pediu voto. Se não votar em mim, vota no Dinca. Eu não sou esse tipo de gente. Eu não jogo nesse time aí. Itabira sabe quem faz esse tipo de comportamento. Itabira sabe disso. Então veja. Isso é o retrato fiel do desespero, da derrota anunciada desde o lançamento, né? Essa chapa, na nossa leitura, representa exatamente o atraso, as negociatas, as tenebrosas transações nas caladas da noite, a conhecida desonestidade da política itabirense. Foi exatamente isso que fizeram alguns componentes em 2008, como eu disse anteriormente. Nós, da Nação 12, não jogamos nesse time. Nossa turma é outra. Mentira, eu quero aqui pedir permissão à população ouvinte para dizer o seguinte: mentira deslavada e sem vergonha de gente baixa mesmo, porque sabe quem eles sabem a respeito de quem eu estou falando, né? E isso nunca aconteceu nem acontecerá. Como você mesmo sabe, e todo o público ouvinte, nós encontramos as pessoas, abraçamos as pessoas, respeitamos as pessoas, com o lema de que é 12 nas urnas e 12 no coração. Jamais pedimos ou vamos pedir voto para quem quer que seja. Então eu quero deixar aqui esse esclarecimento à população Itabira, que já conhece, já sabe quem são essas pessoas. Pessoas que os próprios compadres não acreditam mais. Tiveram chance de tornarem-se líderes tabirenses, mas jogaram tanto desleal com o povo de Itabira, a deslealdade com o povo de Itabira, que perderam a credibilidade. São pessoas sem o menor conceito de postular uma candidatura. E aí ficam jogando essa história de que eu estaria, juntamente com meus companheiros, pedindo voto para o prefeito. Nunca aconteceu isso e nem vai acontecer. Doutor Marcílio, é uma questão, o senhor tem conhecimento disso, a imprensa divulgou bastante, e o senhor ainda continua com aquele embate jurídico, né? A sua candidatura, aqui inclusive pela Justiça Eleitoral, ainda continua com o registro, o senhor colocado como ato, mas foi apresentado em impugnação, e essa ação inclusive está no gabinete do desembargador Luiz Alberto Gurgel de Faria. A primeira decisão foi do juiz que hoje responde por Itabira, e ele se posicionou contra o registro da sua candidatura, alegando aquela questão ligada às suas... Primeira, a questão de mulheres, que havia poucas mulheres na chapa proporcional, isso também prejudicou as candidaturas a vereador, e a questão ligada à sua prestação de contas quando presidente da Câmara de Itabira, aquela questão de contribuições previdenciárias. O senhor já tomou providências em relação a isso? Como é que está a sua defesa em relação a essa ação da Justiça? Eu estou lhe entregando aí para você ver uma certidão timbrada do Tribunal de Contas me isentando de qualquer dependência jurídica transitada